E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu vou explodir essa máquina aqui, ó. A gente vai colocar overclock, vamos colocar jogo, vamos testar modelo de IA e vamos fazer diversas coisas. Essa daqui, ó, é a AMD BC250, uma placa feita para minerar. Quando você compra lá na China, o link vai estar aqui embaixo dela. Ela tem aqui, ó, uma CPU e GPU integrada, beleza? E funciona aqui com 16 GB de RAM DDR6. E ela é basicamente como se fosse um PlayStation 5, só que mais ou menos 75% dele, beleza? E ela possui 6 núcleos e 12 threads. Aqui a CPU e a GPU vai estar integrada nos seus 16 GB de DDR6. Antes de mais nada, aqui eu vou colocar ela aqui na minha mesa, beleza? E a gente vai utilizar aqui uma fonte de alimentação que eu tenho aqui embaixo. Deixa eu pegar ela. Peguei aqui, ó, a fonte de alimentação. A fonte de alimentação que eu vou utilizar é essa aqui, ó, que é uma Cooler Master, beleza? De 500 watts, tá bom? Aqui na AMD, nessa BEC 250, você vai conseguir utilizar até uns 300 watts e tudo mais. Normalmente ela opera até uns 220 watts, mais ou menos, tá? Mas eu recomendo você utilizar uns 400 watts, por quê? Porque provavelmente você vai querer ligar as fãs e tudo mais, então vai consumir um pouco mais. Então é muito importante você sempre deixar aí um pouquinho a mais quando você está utilizando uma fonte para que não dê nenhum problema de queimar aqui a sua BC 250. Bom, essa placa chinesa que vou ligar aqui, ó, nessa minha fonte de alimentação. Bom, ela tem um conector aqui, ó, de fonte de alimentação. Eu vou conectar aqui na fonte de alimentação corretamente. Show, certinho, conectado. Agora a minha fonte de alimentação, que é aqui do lado, eu vou colocar ela ali para ligar. Agora eu vou pegar esse SSD que eu tenho aqui, ó, Xing Ling, beleza? Ó, Xing Ling, King Spec e tudo mais, da China, de aqui, ó, 128 GB. Não, 256 na verdade. E vou colocar aqui na minha BC250. Vamos lá. Vou colocar nessa placa chinesa. Então vou pegar minhas chavinhas aqui. Vou colocar o SSD. E as portas, é bom falar sobre as portas que vem aqui, né? Não esqueci de falar para vocês. Bom, as portas que vem aqui na nossa placa são duas USB 2.0, DisplayPort, beleza? Aqui é um DisplayPort. E duas USB 3.0 e o internet, beleza? Agora eu coloquei o SSD, belezinha, e vamos continuar aqui o nosso projetinho. Bom, feito isso, a gente está com a nossa placa aqui e a gente vai precisar agora colocar o cabo internet e colocar aqui tanto o mouse quanto o nosso teclado para a gente conseguir entrar na BIOS, que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser um BIOS Mode na nossa placa para ela ficar melhor. Eu vou tentar primeiramente dar um boot, se não funcionar, beleza, seguimos, porque esse meu HD aqui, na verdade meu SSD, ele possui o Windows. Então eu vou tentar dar um boot aqui com o Windows para ver a merda que vai acontecer, beleza? Então vamos nessa. Vou plugar aqui meu cabo de internet, que está vindo aqui diretamente do meu roteador. Agora vou ligar aqui o teclado e o mouse e já volto aqui com vocês. Então galera, eu liguei aqui um monte de coisa, liguei o cabo Ethernet, aqui mouse e teclado e liguei também aqui o DisplayPort. Só lembrando que essa placa, essa APU aqui nossa, a BC250, ela é DisplayPort, beleza? Não é HDMI. Se você tiver só HDMI, você vai ter que comprar um conversor aí, DisplayPort para HDMI. Belezinha? Porque ela só entra a HDMI aqui. Então bora nessa. Agora, antes de mais nada, eu vou colocar aqui, ó, essa fan que eu tenho, que é da Noctua. Olha que fã linda, belezinha? Ela veio no meu NHD15, beleza? Que é para a minha CPU aqui do meu computador. Eu vou colocar ele aqui, porque sobrou, não coube aqui na minha máquina, né? Colocar essa CPU fan aqui. Eu vou colocar aqui para baixo. Se desse para eu colocar com essas presilhas aqui, ó, ia ser muito legal, mas não vou conseguir. Então, provavelmente, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir em breve uma case 3D aqui do nosso projeto, tá? Vou colocar aqui a fan para baixo, beleza? Só para colocar um ar aqui por enquanto, tá? Para não explodir aqui nossa máquina. E vamos colocar aqui no CPU fan aqui da minha própria placa. Agora,
vamos botar para rodar essa máquina aqui e ver se ela pelo menos vai botar aqui com o Windows que está nesse SSD. Depois disso, a gente vai fazer outros parâmetros aí. Só vamos ver se está funcionando essa máquina direitinho. Vamos ligar ela e vamos ver se funciona. Belezinha? Bora nessa. Vou ligar aqui a fonte agora. Liguei a fonte. Belezinha. Ver se está tudo correto aqui. Tem uns botões, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar. Tem dois botões aqui, ó. Esses botões que fazem a gente ligar aqui a nossa BC250. Aí, galera, acabou de dar boot. Eu liguei aqui. O que eu tive que fazer? Galera, cortei aqui de fazer uma gambiarra. A minha fonte aqui não estava funcionando, né? Então tem uma fonte aqui, ó, Cooler Master, que eu mostrei para vocês aqui, ó. Não tá funcionando, cara. Não sei o que aconteceu com essa fonte. Tô tentando usar ela aqui, não tá funcionando. Ela tava no meu outro computador, tava funcionando normal, mas parece que parou. Não sei o que tá acontecendo com ela. Bom, mas de qualquer forma, funcionou aqui utilizando a fonte do meu PC. Então vou mostrar pra vocês aqui, eu tive que fazer uma gambiarra. Deixa eu erguer aqui a câmera, ó. Olha a gambiarra que eu fiz, galera. Olha a gambiarra. Liguei diretamente aqui, ó, no meu computador direto. Tava sobrando uma PCI Express aqui, liguei diretamente. Não recomendo que você faça isso, beleza? Porque senão você pode explodir o seu computador. Vai botar fogo nele aí, tá? Não faça isso, galera. Tô fazendo aqui mais para teste e já botou. Só para mostrar para vocês aqui, já tá rodando o Windows. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui na minha tela maluca aqui, ó. É uma tela que tá na vertical, beleza? Mas já tá rodando. Então a gente já conseguiu rodar o Windows aqui na nossa máquina, belezinha? Tá rodando aqui o Windows e agora bora a gente testar aqui. Vou mostrar para vocês um teste simples que eu vou fazer aqui utilizando essa máquina e vamos ver o que vai acontecer. Vou virar o monitor aqui para vocês, dar uma ajustada aqui e já volto. Então, galera, já tô no Windows aqui, tô mostrando aqui para vocês utilizando a minha webcam, minha câmera, beleza? E agora eu vou entrar apenas no CPU-Z para ver exatamente o que tem aqui na nossa BC250, né? Nossa placa chinesa aí, o nosso PlayStation 5 chinês. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês, tentar focar aqui. Ó. Bom, eu tenho um AMD 4700S, galera. E aqui ele mostra um AMD aqui, ó, BC250, belezinha? E aqui, ó, core speed dele, o cache, tudo que eu tenho de cache. Aqui as especificações da minha placa-mãe e memória, aqui, ó, 16 GB unificado, tá bom, galera? Belezinha? E de gráficos aqui, ó, não mostra nada, tem um adaptador aqui básico da Microsoft, então provavelmente aqui não está funcionando direito. Tá falando que eu tenho uma AMD aqui de GPU, né? A GPU e a CPU aqui no nosso BC250 é tudo junto, beleza? Só que aqui no Windows provavelmente não vai funcionar literalmente nada, porque não tem compatibilidade utilizar a nossa BC250 utilizando o Windows. A gente vai ter que baixar aqui o Linux. Mas beleza, só para mostrar aqui para vocês o que tem no CPU-Z. Então, galerinha, já estou em outro dia aqui, inclusive, a gente já instalou o Basite e tudo mais, e agora a gente vai ligar nossa placa. E só para deixar bem claro para vocês, para você ligar a sua placa, você vai precisar fazer um jumper aqui, tá? E por que vai precisar fazer um jumper? Bom, esse carinha aqui, que é o nosso pinout de 24 pinos, né? Nosso ATX de 24 pinos, ele precisa de um jumper aqui, ó. E por que quando a gente está ligando no nosso computador não precisa do jumper? Bom, a placa-mãe já faz isso pra gente, né? A placa-mãe ela dá utiliza aqui tanto o verde e o vermelho aqui, que são esses dois pinos aqui, para ligar o nosso computador. E aí com isso liga a fonte também. Então dá um start lá no nosso computador quando a gente clica no botão. Só que aqui a gente vai ter que fazer esse jumper, tá? Porque a gente está utilizando aqui, ó, nosso PCI Express. Então eu liguei na fonte nova aqui, eu comprei, então tive que comprar uma fonte nova para a gente continuar aqui o nosso vídeo, para não utilizar a gambiarra que eu estava fazendo, utilizando a fonte do meu computador aqui diretamente, né? Provavelmente ia dar bug não, né? Ia explodir a parada aqui, com certeza. E só para deixar claro também, uma fonte aqui que eu estou usando é de 400 watts, tá bom? É uma fonte bem legal da Macer aqui, é uma fonte com selo 80 Plus bronze,
bem legal mesmo. E a gente vai fazer agora o nosso jumper. Vamos nessa. Eu vou utilizar esses cabinhos rígidos que eu tenho aqui, só para deixar claro, faço eletrônica, adoro eletrônica. Tem esses cabinhos aqui. Como você vai fazer? Cara, você define, beleza? Aí é contigo. Eu não posso também fazer isso para você, né? Então, como que você vai fazer isso aí, cara? Você pode colocar um botão, você pode fazer um jumper com jacaré, você pode fazer um jumper utilizando aqueles cabos de teste do multímetro. Fica a critério de você. É bem perto aqui, tá? Os dois pinos. Que é um pino, eu vou utilizar agora. Eu vou colocar o pin out aí para vocês. Eu vou abrir aqui o pin out também, para me lembrar. E o pin out, você vai utilizar olhando aqui para essa parte aqui onde tem esse clamper, tá? Essa parte aqui é onde encaixa ali, quando a gente, para não sair tão fácil, né? Quando a gente coloca na nossa placa-mãe, essa parte aqui. E aí você vai contar aqui, ó, a partir desse aqui do primeiro, 1, 2, 3 e 4, beleza? Aí você vai colocar no 4 e 5. Vamos lá. Eu vou pegar aqui meu cabinho rígido, eu vou colocar no 4 e 5 aqui. Vou fazer um jumper. Em breve, galera, eu vou fazer também, o que eu vou fazer? Provavelmente vou colocar isso aqui, um botão, né? Para facilitar a nossa vida, para a gente não ficar chaveando pela fonte, beleza? Porque é bem ruim, né? Ficar chaveando pela fonte e tudo mais, não faz tanto sentido, né? Não é tão legal ficar toda hora desligando e ligando a fonte, né, galera? Bom, fiz o jumper, mostrar para vocês como ficou. Aqui tá o jumper, ó, 4 e 5, belezinha, dá uma forçadinha aqui para funcionar. E agora o que eu vou fazer? Vou chavear aqui, ó, minha fonte. Chaveei a fonte, ligou. Então, aqui, ó, tá rodando, galera. Tá rodando, vai dar bom. Agora a gente vai explodir essa máquina aqui. Então, galera, agora vamos deixar mais delicinho o nosso PlayStation 5 chinês. E a gente vai utilizar o Furmark aqui para testar, tá? Eu vou rodar aqui ele. Vamos ver qual vai ser o resultado, beleza? E com base no resultado, a gente vai testar o que a gente pode fazer aqui para aumentar, fazer um overclock aqui na nossa BC250. Vamos testar isso, vamos ver o que vai acontecer. Bom, tô rodando o benchmark aqui, galera. O Furmark, beleza? Vamos ver se vai dar bom aqui. Qual que vai ser a pontuação? 89, a gente está com 97 graus. A GPU tá bastante, tá, galera? 98, vai explodir. Vai explodir, certeza. Vai explodir aqui, 99. Vai botar fogo aqui na parada aqui, rapaziada. 99 graus. A GPU aqui chegou 100 graus. Puta que lá merda, vai explodir. Vou pegar o termômetro aqui pra medir aqui, ó. Parada aqui, quanto que tá? Ó, termômetro aqui, rapaziada, vamos ver. Não, tá muito mais que isso. 38. Galera, tá marcando 38 aqui, ó, 30 e poucos graus. Impossível, tá 100 graus isso aqui, certeza, filho. Vai explodir a máquina aqui, rapaziada. A gente vai botar fogo nela aqui. Eu tô sem extintor aqui, vou ter que pegar o extintor ali, rapaziada. Tem que pegar o extintor que vai explodir isso aqui. Tá rodando o benchmark aqui. Vamos ver. Bom, 40 graus. 40 graus medindo aqui de longe, hein, rapaziada. Utilizando isso aqui, ó. Beleza? Utilizando esse termômetro aqui maluco. 40 graus. Bom, já bateu 100 graus aí. Vamos ver o que vai acontecer aqui, rapaziada. Mas tá loucura isso aqui. Galera, rodei o teste aqui. Mas como ele não finalizou, eu cortei aqui. Agora eu vou rodar o teste com o GL aqui, beleza? Com o OpenGL. E vou rodar o benchmark aqui no preset. Eu tive que resetar aqui, sabe por quê? Porque eu tive que colocar aqui meu monitor com 1920 a resolução por 1080 Full HD. Para rodar o benchmark aqui melhor para vocês, para ter ali depois o resultado final. Vou dar o bench agora, vamos ver quanto que a gente vai ter aí de resultado final sem overclockar, tá? E depois a gente vai overclockar e vai explodir aqui a nossa BC250, tá bom? Vamos rodar ela aqui. Rodando o benchmark aí para vocês. Agora ficou em Full HD, né? Ficou full screen também. Tá rodando aí, ó, 96. O bagulho tá maluco, tá 96. Vamos ver aqui, ó. Nossa senhora, vai explodir nossa GPU aqui, pô. 97 agora. Vai explodir. O Furmark aqui já tem uns foguinhos aqui no símbolo ali. Vai explodir de novo isso aqui. Provavelmente, rapaziada, esse cooler aqui, ó, tá ruim pra caramba. Não tá puxando, não tá conseguindo diminuir a temperatura aqui da nossa placa, não.
Esse coolerzinho aqui tá dando ruim. Provavelmente eu vou ter que colocar um cooler mais parrudo aqui, tá? Mas beleza, o nosso benchmark aqui, ó, marcou 58 de FPS. É bem pouco, tá? Um score bem baixo aqui, 3.500 de score. Então é um score bem baixo, tá, rapaziada? Porque eu tô com uma temperatura muito alta aqui na minha CPU, tá? Na minha GPU e tudo mais. A temperatura tá muito alta. Essa fan aqui não vai aguentar nada, ó. Ó, quase queimei a mão, ó. O negócio tá quente pra caramba aqui. Tá maluco. Mas essa fan aqui, ó, da Noctua não vai aguentar não, tá? Ela tá jogando o ar primeiro errado. Se eu colocar ela pra lá, vou tentar colocar ela pra lá pra ver o que vai acontecer. Pra ver se diminui a temperatura aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Tentar jogar ela aqui, ó, nessa direção aqui mais ou menos. Que tá pegando. Bom, tá pegando aqui, né? Pegou. Não vai dar certo não, rapaziada. Ó, tentar colocar ela assim, ó. Que aí, talvez ela entre, o ar entre por lá, entendeu? Vamos ver se a gente consegue diminuir a nossa temperatura aqui. Não tá diminuindo a nossa temperatura aqui. A temperatura tá altíssima. Tá altíssima a temperatura. Vamos puxar pra cá, por enquanto. Mas é isso. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos rodar, vamos fazer o overclock aqui. E a gente vê o que vai acontecer, tá bom? Então, turma, vamos rodar o Elden Ring aqui. E vamos ver a quantidade de FPS que ele dá sem a gente overclockar, beleza? Vamos só abrir ele aqui nativamente, sem fazer nada, literalmente nada aqui, só rodar no nosso Basite e vamos ver o que vai acontecer aqui, se nossa máquina vai explodir, se não vai, qual que vai ser a temperatura aqui que ele vai rodar o jogo. Vamos rodar aqui o nosso Elden Ring. Galera, já estou em outro dia. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai instalar o CashOS. Eu estava com um problema bem grande de utilizar minha placa de captura aqui para gravar para vocês o conteúdo e rodando e tudo mais, os jogos e também os modelos de IA. Bom, e agora eu estou aqui no meu Ventoy e a gente vai botar o CashOS aqui e instalar ele. Se você não sabe o que é Ventoy, comenta aí se você quer ver um vídeo eu explicando o que é o Ventoy, que é o multiboot, basicamente, um pendrive multiboot, onde a gente consegue colocar diversas ISOs e fazer diversas coisas legais. A gente pode modificar ele e tudo mais. Bom, galera, vamos lá aqui no nosso Ventoy e vamos entrar no CashOS aqui e vou dar um boot em normal mode, beleza? Qual o problema que eu estava tendo no Basite antes de colocar aqui para vocês e fazer boot no CashOS? Bom, o problema era que o Basite estava passando 640p apenas para minha placa de captura. O que acontecia? Eu não conseguia mostrar os jogos para você de verdade, porque eu não estava em 1080p e nem 2K, 4K e etc. É um problema bem grande, ia ficar muito ruim aqui no vídeo, não ia conseguir gravar para vocês, ia ter que gravar aqui minha tela, não ia ficar tão legal. E agora a gente está finalmente no Ventoy, no CashOS e provavelmente vai dar certo. Beleza? Dê uma pesquisada, vamos ver se vai funcionar. Vou instalar aqui em Normal Mode. Aqui tem o CashOS, Legacy Hardware e por aí vai. Beleza? Vou colocar o CashOS aqui padrão, sem ser o Legacy Hardware. E beleza, deixa eu botar aqui. A gente vai apagar tudo que está no nosso SSD aqui, no caso, os jogos e também o nosso famoso Basite. Beleza? Formatar aqui tudo e vai funcionar aqui direitinho. E vai dar tudo certo, beleza? Vamos instalar aqui no nosso SSD. Bom, agora a gente está no CashOS, vamos instalar ele aqui. É só ir no Launch, beleza? No installer aqui. Eu vou colocar com o systemd, que é o boot default, beleza, galera? Só selecionar aí qual que você quer colocar. Basicamente o Grub ele vem antes do nosso CashOS, o systemd também. O que faz isso? Basicamente o Grub, por exemplo, quando a gente entra, a gente liga o nosso computador aqui, no caso nossa AMD BC250, quando eu ligo ela, o que acontece? A partir do momento que eu ligo, eu tenho o Grub antes de entrar no sistema. Aí eu posso selecionar até, por exemplo, mais de um sistema e por aí vai. Então a gente faz o boot ali pelo Grub, belezinha? Então é nosso, como se fosse um sistema antes, né? Um código antes, que roda ali antes de rodar aqui o nosso sisteminha CashOS, ou o nosso Linux, ou o nosso Windows, etc. Tá bom? Vamos selecionar aqui no local que a gente está, vou colocar tudo aqui, galera, depois eu volto com vocês. Então, galera, instalei aqui o CashOS e agora está funcionando a resolução correta aqui no meu monitor. Se eu for vir aqui, o meu monitor ele é ultra wide, então está funcionando aqui a resolução correta. O único problema é que eu não consigo mudar a resolução, né? Eu queria mudar aqui a resolução e tudo mais,
não consigo ligando diretamente aqui na minha placa, beleza? Mas tudo bem, agora a minha placa de captura está funcionando corretamente. Já estamos aqui no CashOS. Vamos fazer o seguinte. Antes de você fechar isso aqui, esse hello e tudo mais, você vai precisar vir aqui ó, em aplicativos e ajustes. Depois disso, você vai em atualizar sistema, se você quiser, reinstalar pacotes. É claro que você não vai fazer tudo isso. Você vai basicamente aqui, ó, instalar pacotes de jogos, tá? Vai clicar aqui, vai digitar aí a sua senha, vai dar um OK. E agora você vai dar um sim aqui, ó. E você vai instalar tudo isso aqui. Para que serve tudo isso? Basicamente, serve para você agora começar a jogar aqui no seu CashOS, tá bom? É todo o pacote de jogo que você vai precisar para rodar aí no seu computador, na sua BC 250, né, que a gente está rodando aqui, para que funcione corretamente os jogos, beleza? Então, estou rodando aqui direitinho. Vai instalar também alguns aplicativos e tudo mais, como Steam, etc., para facilitar aqui a nossa vida. A gente vai entrar na Steam e começar a jogar os jogos, beleza? E além disso, eu vou instalar aqui depois o LM Studio para a gente testar em modelos de IA. Então, rapaziada, eu tô aqui novamente em uma nova distro, porque a distro que a gente instalou não funcionou. Então, galera, aqui estou utilizando o Linux, beleza? E qual Linux que eu estou utilizando? Vou dar zoom aqui para vocês para mostrar. Estou utilizando o Endeavor OS, beleza? E utilizando o Arch Linux aqui por trás, tá bom? Como distribuição e o Endeavor aqui como o nosso sistema aqui principal, tá bom? Primeiramente, eu tive vários problemas utilizando o Basite e também o CashOS. E agora a gente vai utilizar o Endeavor. Por quê? Eu vim aqui, vamos lá, vou mostrar para vocês que eu vi um script bem legal para a gente não ter tantos problemas na hora de otimizar o nosso Arch para a gente rodar jogos, tá bom? Por quê? Porque quando a gente está utilizando o Linux, a gente precisa instalar várias coisas. Primeiramente, a gente vai em GitHub Arch BC250. Beleza? A gente vai nesse cara aqui, ó. Tem a documentation, mas não é esse cara, beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui. É GitHub Arch PC250. Vamos ver. Aqui tem a documentação. Vou mostrar para vocês. Tem essa documentação aqui. Tá bom, gente? Que mostra basicamente o que dá para utilizar, qual OS, tá bom? Para não rodar LTS distros no hardware, etc. Então, tem alguns conceitos aqui bem legais. Mas tem outro GitHub. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse daqui é BIOS Mod, Reddit, Mod Repo. Não é esse. Pesquisa sim, galera. Vamos ver se a gente vai achar. BC250-Art. É esse primeiro aqui, galera. Ó, desse PN Barbeito. É desse cara aqui. E aqui tem um script que a gente vai rodar para a gente conseguir aqui instalar no nosso Endeavor. A gente vai instalar alguns componentes necessários para a gente conseguir rodar os jogos. Beleza? Deixa eu só mostrar para você, dar um zoom aqui qual que é, para ficar mais claro. É esse carinha aqui, ó, PN Barbeito. E eu vou deixar uma documentação aqui embaixo completa para você conseguir instalar, beleza? E achar também esse repositório aqui. Vamos rodar o script que ele passa no readme. Ele pede a senha aqui, vou rodar a senha. E beleza. Agora a gente está rodando aqui. Ele diz aqui que o MesaGit já está instalado. Então eu vou dar um skip aqui. Beleza? Vou dar o 2 aqui, dar um skip. Vou passar. Como não está instalado, a gente não precisa instalar aqui o MesaGit, tá bom? Bom, agora que iniciou, a gente já instalou todos aqueles componentes daquele script lá que está no GitHub. Vamos ver aqui em assistente que a gente tem. Bom, tem algumas coisas importantes, então não sai fechando isso aqui quando entra, tá, galera? Porque tem algumas coisas importantes que você pode obter algumas informações, algumas aplicações aqui. Tem um assistente também para você atualizar pacotes, baixar novos pacotes, etc. Tá bom? Mas beleza. Só para mostrar para vocês que tem toda essa assistência aqui no Endeavor, tá? Só modifiquei aqui o tamanho da minha tela, tá? Deixei 150%, coloquei um zoom aqui, porque eu estou numa tela ultra-wide. Beleza, galera? Bom, fechou. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui em desenvolvimento que está instalado. Em gráficos, beleza. Não, show. Vamos ver se vai precisar de mais alguma coisa. Vamos ver se está baixado a Steam. Bom, não está baixado a Steam. Mas, se a gente vir aqui, ó, vamos ver. Quick Start Installer, Apps Info. Vamos ver se a gente tem aqui um utilitário específico para a gente conseguir instalar pacotes aqui dentro do nosso Endeavor. Vamos ver aqui, sistema, controle de configuração. Vamos entrar nesse Quick Start Installer.
aqui tem, beleza, galera? Então, tem um monte de coisa aqui, tem Audio Player, que a gente corta Browser, Communication e etc, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui de Steam. Bom, não tem Steam, não tem Games, então a gente não vai conseguir utilizar esse Quick Start, mas tranquilo. Vamos ver aqui, Dolphin, etc. Bom, não tem. Vamos ver se tem um cara que chama Lact aqui. Não tem um Lact. Então, a gente vai precisar instalar o Lact. O que é o Lact? Para a gente ver exatamente se está rodando certinho aqui a nossa BC250 com a nossa GPU. Beleza? Ele serve para analisar tudo que está na nossa GPU e trazer as informações da nossa GPU e CPU também. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos baixar a Steam. Para instalar a Steam é simples. A gente vai abrir nosso terminal. Sudo. A gente vai dar um pacman. Instalar. Vamos instalar. Coloca a senha. Bom, beleza, galera. E qual provedor você vai utilizar de Vulkan? Vai ser o Vulkan Radeon. A gente vai selecionar o 8. E aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser o Lib32 Vulkan Radeon. Beleza? Aqui vai ser o 8 também. Deu ok? Dá um sim. Aqui ou você digita sim, ou você dá um enter aqui que ele vai fazer download de tudo que vai precisar para a gente instalar a nossa Steam aqui no nosso computador. Então, rapaziada, eu fui testar aqui os jogos e não funcionou. E aí eu dei uma pesquisada, cara, tô há horas aqui pesquisando sobre isso. Por quê? Porque a gente está falando da nossa plaquinha, a nossa AMD BC250, a gente não tem tanta documentação na internet, beleza? A comunidade ainda é pequena, a gente tem canais do Discord e tudo mais, mas tá tudo meio disperso, todas as informações estão dispersas por aí. E aí quebra nós, né? E basicamente o que eu fiz? Eu dei uma pesquisada aqui e a versão aqui do meu kernel está quebrada, tá bom? Eu não consigo aqui rodar, por exemplo, vou mostrar para vocês que não está rodando Vulkan, que basicamente serve para a gente rodar aqui os nossos jogos, né? Então aqui, ó, o Vulkan não está funcionando, tá com um erro aqui, então a gente vai em gráficos aqui, ó, o Vulkan não está funcionando, que basicamente vai servir para a gente utilizar ali o DirectX e tudo mais. Se o Vulkan não está funcionando, a gente não consegue rodar os jogos, tá? A gente pode rodar em OpenGL e tudo mais, só que o Vulkan e o OpenGL também não está funcionando, tá? Não está funcionando nenhum dos dois. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa BC250, né, ela tem um problema que ela tem falta de compatibilidade com alguns kernels, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que kernel que eu estou. Se eu vou aqui em centro de informações, eu estou aqui nesse kernel aqui, ó, 6.17.9 na data de hoje. Provavelmente você vai ter o mesmo problema. E por que você vai ter o mesmo problema? Porque toda hora o kernel está se atualizando, tá? E alguns kernels têm compatibilidade com a nossa BC250 e outros não. O que vão ter compatibilidade vão ser esses daqui que a comunidade já compartilhou, que eu achei aqui, ó, nessa documentação. Vou mostrar para vocês. Kernel Version Fix, AMD BC Docs. E aqui, ó, essa informação aqui. O único que vai funcionar vai ser o 6.17, não vai funcionar, 6.15.7 até o 6.17.7. Aqui funciona, beleza? Aqui funciona, aqui não funciona, que é onde eu tô, e aqui também não vai funcionar. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui no meu Arch Linux voltar um kernel, ou seja, voltar o kernel, algumas versões. Vou para essa versão aqui, entre essas duas versões, e a gente vai fazer o seguinte, vai consertar e vai voltar a rodar os jogos novamente, beleza? Então, galera, o que eu fiz aqui? Eu criei um script e eu vou deixar aqui embaixo para vocês para fazer o downgrade aqui do nosso kernel, beleza? Então, vou fechar aqui. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês aqui o script rapidamente. Então o script está aqui, tentei documentar ele e tudo mais, usando GPT, beleza? E agora vamos fazer chmod mais x e vamos dar aqui as devidas permissões para o nosso script. E agora vamos rodar ele, beleza? Vou rodar aqui, bom, tem que rodar como root, belezinha. Vamos rodar ele aqui e vamos deixar aqui a gente baixar o pacote aqui da nossa versão específica do nosso kernel que a gente vai precisar utilizar aqui. Bom, galera, feito. Vamos dar reboot. Aqui ele até apareceu ali do lado que o reboot é recomendado. Vamos dar um sudo reboot, ou apenas um reboot aí. E a gente vai rebootar aqui o nosso sisteminha, beleza?
Então, rapaziada, a gente atualizou a versão do kernel, então a gente está aqui ó, na 6.17.7, beleza? A gente não está utilizando LTS. Se você utilizar LTS, vai dar ruim também, beleza? Então não utilize versões LTS. Se a gente for aqui agora no Vulkan, vai ver que ele está funcionando, não tem mais aquele erro. E galera, só deu ruim porque agora com essa versão de kernel eu não consigo transmitir para vocês aqui a minha tela em Full HD, apenas em 640p. E aí tá bem ruim, não tá? Bom, eu vou tentar consertar isso aqui nessa versão do kernel e vamos ver se eu consigo, tá? Já volto aí com vocês. E só para mostrar o erro aqui para vocês, tá vendo, galera? Ele fica travado em 640p. Se eu vim aqui, tá vendo? Ele tá falando que tá apenas suporta 640p nessa tela, tá? Se eu vim aqui, ó, diminuir e tudo mais, fica bem feio. Vou diminuir aqui para vocês. Ó, fica bem feio o sistema. Não fica legal. Essa qualidade fica horrível. Não fica bom. E se eu reduzir ainda mais, vai ficar mais feio ainda, tá? Bom, vou dar uma pesquisada, beleza? Então, para quem tem placa de vídeo aí que vai capturar a tela, provavelmente esse também vai ser um erro aí que vocês vão encontrar no meio do caminho. Eu vou tentar consertar isso aqui. Então, rapaziada, o que eu fiz para consertar o erro que estava dando de 640p quando eu ligava na minha placa de captura? Bom, agora eu estou utilizando o Sunshine, porque esse problema é um erro específico do kernel, tá bom? Então esse kernel que eu estou usando aqui, ele não tem compatibilidade com minha placa de vídeo, beleza? E para modificar tudo isso vai demandar muito tempo, eu vou ter que modificar o kernel. E para não fazer tudo isso, vamos fazer o seguinte, eu baixei o Sunshine. O que é o Sunshine? Ele faz streaming aqui do meu computador para o meu computador Windows, utilizando o Sunshine em um lado, que é o host, e utilizando o Moonlight para capturar esse servidor que está fazendo essa ponte entre o Sunshine, que está transmitindo para mim ali na porta do Sunshine, e utilizo o Moonlight para conectar no Sunshine. Beleza, galera? Se ficou complexo, dá uma pesquisada aí, que basicamente é bem fácil, tá? Não vem me cobrar depois e me encher o saco, beleza? É só você pesquisar a conexão Sunshine Moonlight, se você quer transmitir aí seu computador de um computador para outro usando localmente a sua rede, beleza? Bom, é isso que eu fiz. Agora o que eu estou fazendo aqui? Bom, galerinha, estou baixando os joguinhos, estou baixando Elden Ring, vou baixar outros jogos também. Bora jogar aqui um Elden Ring e vamos ver o que vai acontecer. Vamos rodar aqui, vamos testar e vamos ver quanto FPS a gente vai conseguir pegar aqui no Elden Ring, tá? Eu sei que é o jogo aí do PlayStation 4 e tudo mais, mas é um jogo pesado, rapaziada. Todo mundo joga esse jogo, é um jogo bom pra caramba. Eu gosto muito. Vamos rodar ele aqui, vamos ver o que acontece. Aí, rapaziada, foi. Tá indo. Tá entrando, vamos ver. Foi, rapaziada. Finalmente conseguimos aqui. Finalmente conseguimos. Falar pra vocês, galera, é muito gap, é muito bug. Se você vai comprar uma BC250 como essa, uma placa de vídeo chinesa como essa, cara, provavelmente você vai sofrer um pouquinho, tá? Já vou avisando antes que você fique, putz, mas você me ensinou, mas é isso, mais aquilo. Galera, eu modifiquei até kernel aqui. Pra você ter noção, eu modifiquei até o kernel, fiz muita coisa aqui só para explicar para vocês. Você vai ter alguns problemas utilizando aqui essa BC250. Você vai ter que modificar BIOS, você vai ter que modificar muita coisa. Eu vou ter que fazer o overclock aqui para ela funcionar melhor. Mas beleza, vamos jogar nosso Elden Ring aqui e vamos ver se vai dar bom. Rapaziada, o jogo tá bonito demais. Vocês vão conseguir ver como eu tô vendo aqui. Cara, mas tá lindo o jogo, tá, rapaziada? O jogo tá muito bonito. Eu vou mostrar aqui pra vocês quanto que ele tá rodando. Vamos ver aqui System. Vamos ver quais os gráficos dele aqui, rapaziada. Tá rodando em High. Beleza? Vamos rodar no máximo aqui. Vamos ver o que... Aí, rapaziada, ó. 40 FPS no máximo, liso pra caramba. Tá muito bom, tá? 40 FPS nesse jogo aqui dá pra jogar bem. Acho que dá pra chegar em 60, né? Colocando aqui ele no modo High. Dá para chegar em 60. Ó, 60 graus. 60. Ó, 52. Tá subindo, olhando pro céu. Vou ver. 57. Tá bem demais, rapaziada. Dá pra jogar muito bem esse jogo aqui. Eita, puxa, vai me pegar aqui. Eita, bexiga. Eita, lasqueira. Tá vindo atrás ainda? Sai daí, doido. Vai embora. Vai embora, maluco. Vai embora, maluco.
Ai, correndo atrás de mim aqui, o doido. Sai fora, man. Vou ter que ir nessa fogueira aqui, rapaziada. Tem um maninho aqui também. Ai, rapaziadinha. Beleza, rapaziada. Deu pra ver aí que tá rodando bem esse jogo, né? 50 FPS e tudo mais. Tá travando nada, tá rodando liso, liso, liso. Provavelmente quando a gente fizer aqui um overclock vai rodar 60 FPS fácil. Tá, rapaziada? Tá sem overclock. No próximo vídeo eu vou trazer o overclock aqui pra vocês nessa máquina. Vou fazer um overclock, vou testar de novo, vou testar em outros jogos também. Mas é isso, rapaziada, ó, rodando aqui no high, tá? Se você colocar no máximo, ele vai rodar um pouquinho mais com menos FPS, mas tá rodando muito bem aí aos 50 FPS, dá pra chegar a 60 FPS fácil aqui nesse jogo, tá? Mas tá rodando liso, liso. O gráfico aqui tá muito bom. Provavelmente vocês não estão conseguindo ver o gráfico tão bem, tá? Porque a placa de captura como não tá funcionando tão bem, eu tô tendo que transmitir via Sunshine aqui pro meu computador Windows, tá? Mas, rapaziada, falar pra vocês, tá perfeito aqui o gráfico, tá? Gráfico incrível, tá bom, rapaziada? Tá muito lindo aqui, tá? Tá muito bonito mesmo. Mas beleza, vamos testar em outros jogos aí. Só pra mostrar pra vocês como que tá aqui os fãs, olha como eles estão. Tô com 2 fãs agora, tá, rapaziada? Um fã aqui tá jogando ar e outro tá sugando o ar. Mas só lembrando, a placa ela tá fechada aqui nessa parte. Ou seja, aqui a quantidade de graus ainda está muito alta porque o ar entra pelo lado aqui dessa placa, tá? Ele não entra aqui por cima. Para a gente conseguir fazer com que ele entre por cima, a gente vai ter que abrir aqui essa placa. E aí no momento eu não vou abrir ela ainda. No próximo vídeo eu vou trazer abrindo ela e tudo mais, mas fica bem feio. E aí, para não abrir ela, a gente vai ter que ter alguns fãs específicos para servidor. Que é aquele fã basicamente que ele vai de lado, né? Ele entra o ar de lado, ele faz o barulho do caramba também. Ele não é baixo, a altura dele é muito, muito alta mesmo. Então, se você colocar esse carinha aqui numa sala, por exemplo, para você jogar os jogos, não vai ficar tão legal com essa altura toda, tá? Vai ficar bem ruim, na verdade. Imagine você está jogando lá um jogo lá na TV, com o som da TV e tudo mais, tá com aquele som altíssimo daquele fã, não vai dar tão certo. Mas, de qualquer forma, o que eu vou fazer nesse cara aqui? Eu vou modificar ele um pouco, trocar para pasta térmica e tudo mais. Vou também tentar furar aqui a placa, beleza? Talvez seja essa solução aqui para mim. Eu ainda não tenho um fã de servidor para testar aqui para vocês, mas eu acho que a solução será a gente utilizar aí esse furo de placa para ficar melhor a temperatura. Porque como você viu ali quando a gente estava utilizando e testando o Elden Ring, a temperatura estava 90 e poucos graus. O ideal é ficar entre 70 e 80 no máximo. 80, 90 na verdade, 100 graus já é muito alto. A ideia ali é operar entre 70 e 80 graus aqui o seu processador. Belezinha? Então galerinha, agora vamos testar com o nosso CSzinho. Bora nessa? Bom, vou jogar um mata-mata aqui e vamos ver quanto FPS que a gente pega no CS. Sem fazer overclock, tá? Logo menos a gente vai trazer um vídeo com overclock aqui pra vocês. Tomei bala. Acabou de começar o game. Eu tomei balinha. Bora lá. Como que errei esse tiro, cara? Que mentira da porra. Foi um. Dois. Ih, rapaziada. 83 FPS, 70. Vou matar esse nubinho aqui, ó. Opa, que isso, rapaziadinha. Aí não, né? E só lembrando, rapaziada, que com o overclock isso aqui vai ficar muito melhor, tá? Porque só o overclock vai desbloquear realmente aqui a nossa BC250 para ela funcionar bem melhor nos jogos. E no próximo vídeo eu vou trazer isso para vocês, para ficar bom. E aí no próximo vídeo eu vou trazer porque eu preciso comprar aqui um cooler, né? Preciso comprar uma ventoinha aqui para nossa BC250, tá? Então, rapaziada, só para mostrar os gráficos aqui que a gente tá dentro do nosso CSzinho. Vou aqui em Configs, mostrar para vocês. 1080p a resolução, tá? HD, Full HD, beleza? Tô em tela cheia aqui. Vamos ver a qualidade aqui. Tá alta, tá? Qualidade das sombras, detalhes, textura alta, tudo no alto, tá? Então a gente tá tudo no alto aqui.
Belezinha, deixa eu mostrar para vocês, tudo no alto, não tá tudo no muito alto. A gente até pode modificar isso aqui porque CS é competitivo, né? Então, normalmente a gente não joga tudo no alto. E é isso, esse foi o CSzinho aqui para vocês. Então, essa é a quantidade de FPS que a gente está no CS sem modificar nada. Então, a gente está rodando aqui nativo. A gente não fez nada, basicamente. Não fez overclock ainda. Rodei como veio. Sugestão do próprio jogo aqui com base na minha GPU. E é basicamente isso. Agora a gente vai para outro jogo. Então, galera, a gente está em mais um dia, beleza? E a gente vai continuar os testes dos jogos. E aí, para mostrar como que tá aqui a nossa BC250, nosso PlayStation 5 chinês, olha aqui, galera. Eu coloquei um cooler aqui, apoiado em umas caixas, beleza? E esse cooler tá jogando ar aqui para dentro da nossa placa, beleza? Essa placa ela tem uns furos laterais, tá bom? Porque ela serve para a gente colocar ali dentro dos nossos gabinetes de servidor. E aqui coloquei um cooler em cima, que ele tá jogando ar também. E esse cooler aqui tá puxando o ar, e coloquei ele um pouco mais pro lado aqui, para ele ficar puxando o ar que sai. Então ela joga o ar lá, o ar sai, ele puxa e volta aqui meio que um ciclo, tá bom? Então fiz basicamente essa gambiarra aqui por enquanto, porque ainda não tenho nada 3D, não montei nada 3D, depois eu posso até montar para vocês. Eu tenho uma impressora 3D aqui, ó, do lado, vou mostrar para vocês, ó. Tem essa impressora 3D aqui do lado, depois eu posso até montar alguma coisa para vocês e trazer o vídeo também mostrando o que eu vou fazer, mas tá por enquanto tá assim o nosso setup aí, o PlayStation 5 chinês. Estamos aqui no Red Dead, vamos rodar, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse jogo incrível da Rockstar, que eu sou muito fã. Então, rapaziada, eu tô aqui no Red Dead e tá rodando bem demais. Eu tô aqui na vila, né? Na parte do jogo que eu tô. E tem bastante NPC aqui e tudo mais, tem bastante barraca. E, cara, tá muito bonito esse jogo. E eu tô rodando aqui, nossa, em 60 FPS, a média ali. Cara, tá muito bonito o jogo mesmo, rapaziada. Vamos lá, mas vamos dar um rolê aí. Vou sair um pouco aqui. Vamos ver, né? Mas tá muito bonito realmente o jogo, tá, gente? Tá muito incrível. O joguinho tá bonito demais. Ó as galinhas. Que legal. Puta que lá, merda. Muito bom mesmo. Bom, vou até meu cavalo. Vamos nessa. Ó, travou, hein, rapaziada. Deu uma travada aqui absurda aqui, ó. Não deixei o jogo carregar direito. E ele travou aqui absurdamente, ó. Tá 93 graus a GPU. E a CPU tá usando bem pouco, tá? Esse jogo utiliza muito mais a GPU. Mas, ó, 1 FPS. Travou aqui totalmente, tá? Fui sair correndo aqui com o cavalo, travou o jogo. Esse jogo aqui amassou a minha RAM. 14.8 GB de RAM está sendo utilizado aqui só nesse jogo. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que reiniciar o jogo aqui, tá? Porque ele literalmente travou e não tá voltando. Vou reiniciar o jogo e já volto aqui com vocês. Então, rapaziada, estamos novamente aqui no game. E o game tá bonito demais. De verdade mesmo. Tá lindo esse game. E tá rodando bem. Aí é uma média de 60 FPS. E vou mostrar para vocês quais gráficos aqui. Deixei na configuração default que o próprio jogo recomendou, tá? Não mexi em nada e vamos ver como que tá. Então, está nos gráficos equilibrados aqui, tá, galera? Qualidade das texturas está no Ultra, filtro X4, iluminação médio, alto, Ultra. Então dá uma olhada aí, ó, em todas as configs que que eu tô passando aqui. E é isso, né? O jogo tá rodando bem, uma média aí de 60 FPS, tá? E tá no equilibrado. Se eu colocar aqui os gráficos maiores, eu acho que vai travar o jogo, porque a gente já está com 13 FPS, 13 de RAM utilizando, na verdade. Eu vou colocar aqui, vamos ver como vai ficar o uso dessa RAM e tudo mais, como que a gente vai conseguir rodar aqui, né? O uso de CPU tá 30%, tá pouco ainda, tá? Não tá amassando a nossa CPU, mas tá 94 graus e a nossa GPU tá 92 graus. Tá muito alto, tá? Na minha config aqui de refrigeração, que tá bem fraquinha, né? Que eu tô rodando apenas com alguns coolers aqui bem simples. Tá ficando bem alta a temperatura. A média ali é bom ficar sempre 70 graus e tudo mais. Se eu colocar aqui no jogo e colocar os gráficos no máximo do máximo, ó, mexer aqui, vamos ver, configurar, manter as alterações.
Mantive as alterações, beleza. Travou e vamos pro jogo. Bom, caiu muito FPS, tá? A gente tá com 30 FPS agora. Tá tudo no máximo. Cara, o jogo da Rockstar, assim, querendo ou não, não dá pra perceber que tá em 30 FPS como outros jogos, mas tá meio ruim, tá dando o frame time ali, você tá vendo que tá bem irregular, não tá tão bom. A gente rodou aí com 30 FPS. Lembrando, sem fazer overclock nem nada, tá bom? Provavelmente fazendo overclock aqui a gente vai conseguir rodar aí o jogo com mais FPS, chegando talvez, quem sabe, nos 50 FPS aí. Com 30 FPS, bom, dá pra jogar esse jogo? Dá. Mas não recomendaria você jogar tudo no Ultra não, tá? Acho que nem precisa, o jogo já fica muito bonito na qualidade que a gente tava ali, que é intermediário, que é o equilibrado. Tá bom? Mas aí tudo no Ultra rodou aí, ó, a 30 FPS. Olhando pro céu, a gente pega até 50 FPS aí, ó, que não tem muita coisa, né, no céu. Olhando pra baixo aí, a gente pega nossos 30 aí, ó, de novo. Beleza? Então é isso, rapaziada. Esse foi o Red Dead. Em breve vou fazer overclock e trazer pra vocês pra ver se vai modificar e vai ficar melhor aí esse jogo. Beleza? 30 FPS no Ultra e 60 aí no equilibrado. E aí você vai falar pra mim, queria jogar um Hollow Knight, esse jogo incrível que eu achei. E, cara, depois que lançou o Silksong, que eu fui voltar a jogar o Hollow Knight, o primeiro que saiu. Cara, esse jogo é muito bom, de verdade mesmo. E a gente tá com uma média aí, ó, de 300 FPS, tá? Então, cara, você não precisa falar nada, você falar, é muito ruim isso, 300 FPS, nossa. Cara, é isso. Galera, a gente tá com uma média aí de 300 FPS nesse jogo. Tá rodando no gráfico aí que o jogo já recomendou, que tá lindo, tá? Esse jogo é muito bonito, de verdade. Vou mostrar pra vocês aqui o gráfico que ele tá rodando. Tá com o V5 desligado, tá, rapaziada? E aí, configurações avançadas aqui. Efeito partícula normal, qualidade alta de desfoque. Essa parte aqui de suavizar a transição de cor e tudo mais. Tá baixo. Granulação de filme tá desligado. E o jogo tá rodando aí, ó. Tudo isso de FPS, tá? Então, que nem precisa. Você ter uma tela de 300 de FPS aí. É doideira, né, rapaziada? A minha tela aqui tem 70 FPS. É 75, na verdade, que é uma ultra wide que eu tô usando aqui no momento. Mas eu tenho uma tela aqui também de 120 Hz. Mas é isso. Tá lindo o jogo, não tenho o que falar. Tá perfeito. Sem erro nenhum. Ó, tá rodando liso, 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 liso mesmo. Não tem nem o porquê você não querer jogar esse jogo, tá? Aqui no nosso PlayStation 5 chinês. Ele tá muito lindo e pra mim esse jogo aqui é, cara, um dos melhores do ano. Sou muito apaixonado nesse jogo aqui, gostei muito. E é isso, joguem esse jogo, que esse jogo é muito, muito bom mesmo. Então, galera, estamos aqui no The Last of Us, que vai ser o próximo jogo que a gente vai testar. E é muito importante você deixar baixar os shaders aí do jogo antes de começar a jogar, beleza? Senão vai ficar muito ruim o FPS e tudo mais, não faz sentido. Deixa baixar os shaders aí e aí depois você começa a sua jogatina. Vou deixar baixar os shaders aqui e a gente vai começar a testar em quantos FPS a gente vai bater no The Last of Us. No nosso game, a CPU tá marcando 98 graus, bateu 100 agora, você viu? E a GPU tá marcando 92 graus. Então, ou seja, tá 50 graus aqui fora, só que o nosso CPU e a nossa GPU, cara, tá muito, muito alto isso aqui, tá? O maior problema dessa placa aqui, com certeza vai ser a temperatura, que você vai ter que trabalhar muito bem essa temperatura. A gente vai ter que trocar a pasta térmica aqui, provavelmente colocar uma pasta térmica com maior performance. Vamos ter também que colocar um cooler de servidor ou abrir essa placa aqui. Então essa região aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa região aqui, ó, provavelmente essa placa aqui, ela dispersa bastante a temperatura, tá bom? Mas aqui o ar ele não está circulando direito. Eu coloquei esse cooler lateral aqui para jogar o ar para dentro, beleza? E esses coolers aqui estão jogando o ar para fora. Esse aqui, na verdade, está jogando o ar para dentro novamente, tá? Só naquela região ali, então a gente está jogando o ar aqui dentro. E aqui eu estou puxando o ar para fora. E o ar já está saindo quente, tá? O meu vento não está entrando tão bem.
para dentro da minha CPU e da minha GPU, né? Que elas estão juntas, CPU e GPU estão juntas no processador. O que está acontecendo? Estou jogando o ar por aqui, o ar está vindo e saindo aqui do outro lado. Só que está saindo bem fraquinho mesmo. E esse ar aqui, ó, esse cooler aqui, ele está puxando o ar. Só que não tá bom. A gente vai precisar jogar um ar muito mais forte. Essas minhas fãs, elas jogam o ar muito lento. Não tá jogando o ar tão forte. Tirando essa fan aqui da Noctua, que ela é muito boa, ela é grande inclusive, que ajuda muito. Não tá dando muito certo aqui, porque essa fan aqui não tá jogando o ar tão bem. E essas duas fãs aqui, azuis, são fãs chinesas, ruim pra caramba. Então, o maior problema, com certeza, aqui, que você vai ter que trabalhar direito, vai ser na temperatura. O overclock vai vir no próximo vídeo, que eu vou conseguir ajustar isso aqui, essa temperatura que está muito alta, está quase aqui botando fogo na nossa BC250, nosso PS5 chinês aqui. Bora lá, galera, estamos aqui no Teleste. Os gráficos estão bonitos pra caramba. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha isso, para ver, olha isso, olha os gráficos, ver se vocês conseguem ver os detalhes. Tá muito bonito mesmo, tá? Tá muito bonito. Vamos ver aqui como que a gente está dentro do jogo. Vamos ver interface, visualização, vamos ver em gráficos. A gente está aqui, o uso de RAM tá falando que tá alto, né? Então a gente está usando muita RAM aqui no nosso jogo. A qualidade do game, vamos lá para cima, tá tudo no baixo, né? Dá para vocês verem aí que tá tudo no baixo. Para definição, tá no automático, tudo no baixo. E isso que foi que o jogo recomendou para mim aqui. A gente tá com uma média de FPS aí entre 40, 39, 60 FPS. Tá? 59. A gente tá com a VG aí, tá caindo a VG. Dá pra ver pelo frame time ali, rapaziada, que esse jogo não tá rodando bem. O nosso gráfico ali de frame time não tá estável, tá? Não tá tão bom. Mas vamos sair aqui, vamos ver o que acontece. Mas o jogo tá bonito demais. Se eu falar pra vocês que o jogo tá feio, mentira, ó, tá dando stuttering agora. Deu pra ver ali pelo frame time, né? Olha o gráfico como ficou. Deu uns stuttering aqui, deu umas travadas absurdas, tá dando umas travadas absurdas aqui, ó. Deve ser por conta disso aqui. Olha. Nossa, que bicho feio, velho. Meu Deus. Se eu colocar aqui mais gráfico, vamos lá. Vamos ver. Se eu colocar aqui, ao invés de automático, colocar no médio. Vamos aplicar aqui o médio. Vamos ver como tá. Tá no médio. Bom, rodando no médio aí a gente fica com 30 FPS, tá? A gente perdeu 10 FPS aí mais ou menos. Ó, tem um bichão ali, ó. Vou pegar ele aqui, uma paulada. A gente consegue pegar aqui. Eita, poxa, Morri. Ele virou antes de eu pegar ele ali. Mas, rapaziada, é isso. Esse é o game. The Last of Us aí, ó, tá rodando a 30 FPS no médio. Vou colocar aqui no Ultra, vou mostrar pra vocês. Ultra, aplicar mudanças. Beleza. Estamos no gráfico do Ultra. Cara, tá bem ruim agora. 27 FPS, 26 FPS, nem conseguiu aqui 30 FPS. Rodando a 60 FPS é o melhor, rapaziada. Não recomendaria você ficar rodando o jogo a 30 FPS. Para rodar a 60 FPS, vamos deixar no automático aqui, que ele mesmo define como que ele vai rodar as texturas do jogo. E a gente vai pegar uma média aí de 40, tá pegando 40 agora, 38. Vamos ver olhando pro céu aqui, ó. 44. Ainda a média tá baixa, tá? Esse jogo aqui provavelmente vai ter que demanda mais esforço aqui para carregar as texturas, para rodar um pouco melhor. Mas é isso. Esse foi o The Last of Us. Mas assim como eu, vamos supor que você queira testar muito modelos de LLM utilizando o nosso BC250. Vamos fazer o seguinte, LM Studio. Vamos baixar o LM Studio aqui na nossa máquina, tá? É só entrar em lmstudio.ai, download aqui for Linux, ele vai baixar o
App Image. Baixou o LM Studio, o que a gente vai fazer? chmod mais X para dar as permissões necessárias aqui para o nosso App Image. Vai colocar aqui, ó, LM Studio, a versão que você baixou, beleza? O arquivo aí .appimage. Então, rapaziada, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Para rodar o nosso LM Studio, dar as permissões necessárias aqui utilizando o chmod, eu coloquei as permissões bem altas aqui pro nosso App Image, tá? Do LM Studio, porque eu não estava conseguindo rodar. Então, se dá um chmod 755, beleza? Se você colocar 767 também vai funcionar, que você vai dar permissão basicamente para tudo. Isso aqui é um problema até de segurança, tá bom? Mas como você vai estar na sua BC250, aí utilizando o seu computador, Linux, não vai ficar baixando coisa que você não sabe. Fica de boa que isso aqui tá tranquilo. Roda aí o chmod, beleza? Depois de rodar o chmod, basta você rodar com ponto barra o seu App Image do LM Studio que você acabou de baixar. Vamos rodar ele aqui, beleza? Agora nosso LM Studio já está funcionando. Vamos dar um get start, tudo mais, e vamos começar a rodar nosso LM Studio aqui. Vou dar um skip aqui em tudo e vou dar um OK. Aqui ele tem os comandos, blá blá blá. Selecionar o modelo? Não tenho nenhum modelo ainda baixado aqui no meu computador. E eu vou baixar esse modelo, o GPT-OSS 20B. Vou fazer download dele. Lembrando que esse modelo tem 20 bilhões de parâmetros. Já é um modelo ok, é um modelo pequeno. Lembrando que os modelos grandes aí, ó, tem a partir de 100 bilhões de parâmetros, né? Tem vários modelos com 200 bilhões, 300 bilhões e por aí vai. Esse modelo 20B é um modelo bem pequeno, mas tem outros modelos também. Se você vir aqui, ó, tem até o GPT-OSS. Vamos pesquisar aqui pelo GPT-OSS. A gente tem o que a gente está baixando, 20B, mas tem o de 120B, que já é bem grande, tá bom? Tem mais, se você colocar aqui os modelos maiores, que são os modelos chineses, vamos colocar aqui ó, o DeepSeek, tem modelo grande, então o DeepSeek tem de 8B, tem o DeepSeek aqui de 1.3B, bem pequenininho mesmo, que talvez a gente vai rodar aqui depois, tá? Vamos rodar o de 8B depois, porque a gente vai rodar um modelo um pouco menor, né? Tem de 33B, 34B, tem muito modelo mesmo, né? E tem modelos maiores, tem modelos da XAI, né? XAI também tem modelos. Vamos aqui colocar XAI, se a gente acha. Aqui ó, tem o Grok 2, tem quantos bilhões de parâmetros? Aqui não está especificando, ou eu estou muito cego. Não está exemplificando aqui, mas vamos colocar aqui ó, o Grok, para ver se a gente acha melhor os modelos. Aqui ó, Grok 1, quantos bilhões? Modelo de quantization tem 65 GB esse modelo aqui. Então, cara, é um modelo muito grande mesmo. Não sei exatamente quantos bilhões de parâmetros aqui, não estou achando. Ver se eu consigo achar quantos bilhões de parâmetros tem. Vamos ver o Grok 2, que também está liberado. É muito grande. Aqui especificamente não diz quantos bilhões de parâmetros, né? Mas vou falando para vocês, eu vou deixar aqui na tela quantos bilhões de parâmetros que tem esses modelos aqui, que eles são bem grandes, né? Um tem 81 GB, outro tem 65 GB. Em comparação com o GPT-OSS que a gente está usando, ele tem, vamos ver aqui quantos gigas, 12 gigas. Né? Então, pensa um modelo de 80 GB aí, ter 120 bilhões de parâmetros para mais, tá bom? Ó, o 120 bilhões de parâmetros tem 63 GB. Então, um modelo bem grande mesmo, tá? Esse modelo aqui, com certeza, não é do tamanho dos modelos GPT que rodam aí no ChatGPT que a gente conhece, mas, cara, 120 bilhões de parâmetros já é relativamente grande aqui para o modelo de AI. Se a gente está falando, ó, o Mistral, a gente tem o Mistral 3B, que é bem pequenininho, tem apenas até 2 GB aí, bem pequenininho, que a gente pode baixar aqui também. Tem alguns modelos legais, tem os Mistral aqui, 9 GB, 14B, 14 bilhões de parâmetros. Esse Mistral aqui da Mistral AI de 3B parece que está bem legal, tá? É um modelo novo, arquitetura nova,
Parece que está bem legal, tá? Suporta uma janela de contexto aí de 256 mil tokens, então funciona bem aí com português, japonês, ele é multilingüe, bem legal mesmo. Tem o Gemma também, que é um modelo muito bom. Tem o Gemma de 1B, tem aqui o Gemma de 120 milhões de parâmetros, que é bem pequenininho. Você vê aqui, ele tem 120 só megas, né? Tem o de 7B, que tem 34 gigas, é bem grande. Tem o nosso Flux, que a gente consegue utilizar para fazer imagens. É muito legal esse modelo, beleza? A gente pode testar aqui também. E tem vários e vários modelos, tá, rapaziada? Eu vou testar alguns modelos aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu testo mais modelos nos próximos vídeos. Dá para ver aqui que a gente está usando a nossa AMD BC250. Já mostra aqui, isso é muito legal. E tem a quantidade de VRAM que a gente tem. Aqui é 5.28 GB de VRAM. E de RAM o total aí a gente tem 14. A gente está deixando um pouco de RAM aí para o sistema, né? Então a gente vai ter ali a nossa VRAM em 5.28. Beleza, vamos carregar o nosso modelo GPT-OSS e vamos rodar aqui para ver quanto que ele fica de tokens por segundo, se ele vai responder bem ou não. Como que ele vai rodar aqui na nossa máquina BC250 chinesa, o nosso PlayStation 5 chinês. Vamos ver se vai dar bom. Vou dar zoom aqui para vocês, o LM Studio. Vamos carregar aqui o nosso modelinho. Carregou o nosso modelo, vamos testar aí o GPT-OSS. Vamos dar apenas um oi, vamos ver quanto tempo que ele demora, vamos ver a quantidade de tokens aqui que ele vai responder por segundo e como que está sendo utilizada aqui nossa CPU, GPU e etc. Olhando aqui um pouco de uso de RAM, a gente está com 4.8, subiu para 5 GB aqui de uso de RAM. Então tá usando bem. Respondeu aqui 3 tokens por segundo praticamente. Demorou 10 segundos por primeiro token. Normalmente uma faixa muito boa de resposta seria de 10 tokens por segundo. De 10 a 20 tokens. Que é como o ChatGPT hoje responde. Eu sei que é muito difícil a gente chegar nisso utilizando qualquer hardware aí. Quando a gente está falando de hardware local, eu sei que é muito difícil a gente chegar em 10, 20 tokens por segundo. Você tem que ter um computador muito potente. 3 tokens por segundo já é ok. É uma sensação boa até, não é tão ruim não. Se eu perguntar aqui, quem criou a linguagem Python e como ela começou, vou colocar algo assim, colocar começou, e vamos ver aqui se vai dar bom. Vamos ver quanto tempo que demora. Vamos ver o uso de RAM, acompanhar o uso de RAM. O uso de RAM já está subindo ali, né? A gente está com 5.20, abaixou um pouquinho. Ele está utilizando o modo de Reasoning, o que é muito legal. O GPT-OSS, porque ele tem esse modo, é muito massa. A gente consegue ver aqui o que ele utilizou de passo a passo para fazer a pesquisa, para pesquisar com ele mesmo. Então, o modelo de Reasoning aqui é muito legal, mesmo utilizando um modelo como esse open source, né? A gente consegue até colocar os pesos do nosso Reasoning aqui, modificar para pequeno, médio e grande, que é muito legal mesmo. E aqui está a resposta, ó. Tá vendo? Não está tão ruim, mas não está tão rápido. Você quer apenas rodar um modelo local aí de 20 bilhões de parâmetros e testar na sua máquina. Cara, isso é bem massa, inclusive, porque você pode até treinar esse modelo, fazer um fine tuning, utilizar técnicas de fine tuning para rodar sobre dados que você tem. Então, cara, muito legal mesmo. Você pode utilizar isso aí no seu dia a dia. E quem sabe aí você poder utilizar um modelo privado aí com total segurança. Então, isso é muito legal mesmo. Por isso que eu recomendo vocês testarem os modelos open source. Aqui a gente até melhorou um pouco o uso de tokens, né? A gente conseguiu responder ali 5 tokens por segundo, 5.27 tokens por segundo, 739 tokens e demorou mais ou menos 4.78 segundos para o primeiro token rolar. O primeiro token aqui aparecer no nosso front-end, tá? Então, a primeira resposta aí do nosso modelo. O primeiro token que ele respondeu demorou 4 segundos para responder. A gente está com 5 tokens por segundo, tá bem legal também. Você
não tem uma sensação de resposta muito demorada. Ele vai respondendo um pouco de cada vez aqui. Lembrando que chegando em 10, cara, 10 tokens por segundo já é muito legal. Porque aí você vê rapidão ele escrevendo ali e tudo mais. E por isso que a gente vai testar em novos modelos. Então a gente está no GPT-USS. Vamos mudar aqui. Vamos baixar um novo modelo. Vou baixar um modelo mais minimal. Aí, vou baixar esse modelo de 3B da Mistral, que é o Ministral, beleza? 3, que é um modelo novo, tá bom? Vamos ver como ele se sai e tudo mais. É um modelo tá sendo bem utilizado, porque ele é pequeno e é bom. Vou fazer download aqui dele. E aí vocês provavelmente querem testar o DeepSeek e tudo mais. Vamos testar o DeepSeek. Então vou baixar aqui o DeepSeek também. Tem o DeepSeek aqui de 8B. Tem o DeepSeek muito maior aqui, que é o DeepSeek Coder, que tem muitos bilhões de parâmetros. É um modelo muito grande mesmo, de 122 GB. Então é um modelo de instrução, o Coder. É um modelo muito bom, inclusive, para código. Só que eu tô com pouca quantidade de RAM, tá? Um modelo muito grande, esses modelos grandes aqui não vai rodar, basicamente, na minha máquina, tá bom? Mas tem outros modelos aqui que a gente consegue utilizar. Tem o Lite, aqui o Coder Lite, que são 10 GB apenas. Provavelmente aí deve ter 20 bilhões de parâmetros ou menos que isso, tá? Então é um modelo relativamente pequeno que daria para rodar bem aqui na nossa máquina. Mas beleza, vamos utilizar um DeepSeek tradicional aqui, o Qwen 3 de 8 bilhões de parâmetros, 8B, fazer download dele também. Vou deixar baixado aqui na minha máquina. Agora vamos testar o Mistral, que eu acabei de baixar. Então eu vou criar aqui um novo chat. Vou chamar o Mistral 3 de 3 bilhões de parâmetros. Ele vai carregar aqui no meu LM Studio. Carregamos aqui o Mistral, que é o Ministral, o modelo Ministral 3 bilhões de parâmetros. Vou rodar ele aqui, vou fazer só um oi, vou mandar só um oi aqui novamente, começando pelo oi. Ele me respondeu aqui, provavelmente isso aqui é francês, tá? Ele não me respondeu em português, o que eu achei muito estranho, que o modelo de 20B já respondeu. Como ele tem 3 bilhões de parâmetros, ele não tem uma grande quantidade de dados, e provavelmente aqui você vai ter que fazer uma resposta um pouco mais estruturada para ele entender que está em português. Então eu vou mandar um oi, tudo bem. Não é tão estruturado, mas já tem aí 3 palavras em português. Vamos ver como ele responde. Respondeu muito rápido. 70 tokens por segundo. Bizarro. Modelo de 3 bilhões de parâmetros aí, você vai conseguir rodar muito bem. Eu creio que o modelo de 8B provavelmente vai rodar muito bem também. A gente vai testar o DeepSeek. Para fazer uma pergunta mais complexa, de novo aquela do Python. Quando o Python foi criado, vou até colocar quem criou e como ele está hoje. Data de criação do Python foi em 1991. Quem criou? O Guido. Como está hoje? Python é uma linguagem utilizada em ciência de dados, automação de tarefas, desenvolvimento de jogos, etc. Cara, muito rápido mesmo. Dá até orgulho de rodar um modelo desse de 3 bilhões de parâmetros aqui. É claro, as respostas é bom você conferir para ver se está dando bom, para ver se faz sentido para você. Mas aqui para mim, cara, tá muito lindo isso aqui, tá muito bonito mesmo. O Mistral aí, da Mistral AI, tá rodando muito bem. Vamos testar no DeepSeek, né? Um modelo aí, tão temido, né? O nosso modelo chinês aí tão temido. Vou criar novamente um novo chat. Vamos deixar ele carregar e vamos testar. Esse é o DeepSeek R1 de 8B, é o Qwen 3 de 8 bilhões de parâmetros. Vamos lá, vou mandar um oi, vamos ver como ele responde. Respondeu aqui, ele está pensando, parece que é chinês isso aqui, né? Ele está pensando em chinês, né? Que é o modelo de reasoning. Ele está pensando em chinês, isso é muito estranho, inclusive. Mas beleza, vou deixar ele pensar em chinês aqui para ver o que ele vai responder. Bom, respondeu em chinês. Eu não entendo chinês. Se você entende, comenta aí embaixo o que ele respondeu, tá bom? Mas um oi ele não entendeu, mas um oi tudo bem. Será que ele entende? Vamos ver. Ele tá pensando em inglês, beleza, mas ele percebeu que está em português. Vamos ver se ele vai responder bem aqui.
Ele falou que é um português brasileiro. Respondeu, oi, tudo bem? Só que colocou em inglês também, né? Bom, respondeu nos dois. Respondeu 13 tokens por segundo, o que já é uma média boa. É considerado uma média boa. De 10 a 20 tokens por segundo é considerado uma média bem ok quando a gente está falando de modelos de IA generativa de texto. Vou fazer a mesma pergunta. Quem criou o Python? Qual versão está hoje? E qual a história da linguagem? Vou colocar até umas perguntas um pouco mais difíceis. Ele está pensando em inglês, o que é muito engraçado, né? Porque depois provavelmente ele vai responder em português novamente. Bom, e para você que manja mais aí de IA, rodando local e tudo mais, que é uma área muito específica, eu sou da área de desenvolvimento de IA, agentes de IA, dados e etc. Só que existe uma área muito específica de pessoas que estão desenvolvendo seus próprios modelos de IA e desenvolvendo em cima de modelos open source. Se você é uma dessas pessoas, comenta aí embaixo o que dá para fazer com essa BC250 para a gente explodir ela de uma vez. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode rodar um modelo de IA muito bom, que seja muito bem otimizado aqui, que a gente consiga tirar o melhor proveito dos modelos de IA rodando localmente. E o DeepSeek aqui rodou novamente 10 tokens por segundo, né? E a gente conseguiu 1.393 tokens nessa resposta. Então, a gente tem aqui o nosso modelo DeepSeek rodando muito bem. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Testei modelo de LLM, testei jogos aqui para vocês. Mas vocês viram, e eu deixei muito claro que esse PlayStation 5 chinês não é tão simples, tá? Demanda esforço e tempo. Tem uma documentação completa aqui embaixo, tem diversos fóruns que você consegue se orientar para conseguir configurar tudo que a gente configurou aqui nesse vídeo. Eu vou deixar uma documentação completa aqui embaixo também, tem um GitHub também que eu utilizei para conseguir configurar e finalizar a nossa AMD BC250. Lembrando, não fiz overclock ainda, porque a temperatura está muito alta. É um dos problemas principais, é a temperatura dessa placa. A temperatura dela é muito alta mesmo, e se você não reduzir a temperatura, não tem como fazer overclock, senão você vai explodir a placa, basicamente isso. E aí você vai me perguntar, eu recomendo que você compre essa placa, esse PlayStation 5 chinês? Depende. Eu sou programador, eu utilizo programação no meu dia a dia, só que eu não sou programador de sistema operacional. Eu não mexo com o sistema operacional. Né? No meu dia a dia eu utilizo o Linux como super usuário, basicamente, faço muita coisa no Linux, só que eu não programo para Linux. Né? Nunca fiz o sistema operacional, mesmo sendo programador há muitos anos. E utilizando essa placa aqui, eu tive que mexer no kernel. Quando eu programava IA, utilizando o CUDA, já quebrei o kernel por diversas vezes, porque gera alguns conflitos ali quando você está utilizando placas de vídeo. E também quebrei várias vezes aqui tentando rodar a AMD BC250. E porque eu quebrei, tem versão de kernel que não vai conseguir utilizar a nossa GPU, apenas a CPU, e diversos erros que aconteceram. Não consegui utilizar minha placa de captura, entre outros fatores que ocorreram aqui durante o uso de algumas versões diferentes de kernel. Por isso é muito importante você saber que para configurar essa placa aqui, você vai ter que ter um certo conhecimento e pesquisar bem. Vai ter que ver diversos vídeos, beleza? Porque não é algo tão simples. Eu vou deixar aqui diversos scripts na documentação também que eu criei para conseguir consertar alguns bugs que eu encontrei aqui durante essa configuração que eu fiz na BC250. E como também a documentação que eu criei para vocês de como que você pode utilizar essa BC250, como você pode configurar ela da melhor forma. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Demandou muito esforço aqui para me conseguir configurar isso aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo eu testando nessa placa, beleza? Espero que você tenha gostado e valeu!